Então, ser autêntico tem a ver com comunicar de forma assertiva, exemplar, e tudo isso aí que eu tenho ensinado para vocês hoje. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Saiu, deu uma queda aqui, mas já estamos de volta. Então, beleza, então vamos lá. Dois componentes da comunicação, foi aqui a parte que eu falei. Então, troque você pelo eu. Ponha mais os seus sentimentos, expresse mais sobre o que você está pensando. Isso aí você faz com que não seja algo pesado, né, de acusação, julgamento, mas seja algo que você, né, tem o controle aí. Outra coisa bacana, controle emocional, essa inteligência emocional que é muito falada, a importância de você manter a calma, controlar suas emoções durante a comunicação, para que a mensagem não seja prejudicada por reações emocionais intensas. Então, se expressar, né, falar aí o que está no seu coração, o que queima no seu coração é muito bem-vindo. Então, se você tem esse controle, essa gestão dentro de você, que faz você ter às vezes, essas emoções mais intensas, é muito importante, né, para que você não te atrapalhe, né, na condução aí dos caminhos daquilo que você está construindo de autenticidade na sua vida. E uma outra parte também é a empatia. Comunicar de forma assertiva não significa apenas se expressar, né? Mas também ouvir e demonstrar empatia. Então, o objetivo é para você validar esse sentimento da outra pessoa, dizendo algo como: eu entendo que você esteja frustrado com essa situação. Isso é uma forma empática, isso é uma forma que você conecta, né? Isso é uma forma que você atrai, você coloca para perto de você. Então, isso é muito benéfico, é muito bacana, e isso você agrega valor fazendo isso, né? Dessa forma que a gente acabou de mencionar. Outra coisa, terceiro, ferramentas aí para vocês usarem, né, no seu dia a dia, para que vocês possam ter uma comunicação assertiva, que é a técnica de DESC, que é uma estratégia para uma comunicação assertiva, ideal para situações de conflito e desacordo. Ela segue 4 passos. Primeiro, descrição, expressão, sugestão e consequência. Descrição. Você vai descrever uma situação, um comportamento de forma objetiva e factual, sem julgamentos. Simples, é só você trocar o você pelo eu. Trocou essas duas aqui, você vai fazer uma descrição, um comportamento, sem ataque, sem julgamento, né? Sem algo negativo. Expressão, expresse como você se sente em relação à situação. Então, assim, eu me sinto dessa forma, eu me sinto desse jeito. Eu, né? Lembra do eu, isso é muito importante. Sugestão, sugira uma solução, o que você gostaria que fosse feito da maneira positiva. Eu costumo muito nas reuniões, quando vou dar opinião, quando, porque assim, né, quando você está num grupo e você tem timidez, né, quando você está num grupo e você não quer ser excluído para não falar a bobagem, ou para não ser depois sofrer brincadeiras em sua parte, é muito importante você expor, né, a sugestão. E eu gosto muito de fazer o que, olha, eu tive uma ideia e o que eu faço? Eu sugiro que na próxima vez a situação X assada poderia ser dessa forma. Eu sugiro que a gente deveria testar isso, porque eu acredito que isso vai transmitir um bem-estar melhor. Então, eu sempre gosto de dar sugestões. Por que que eu gosto? Porque o cérebro da gente está sempre dando uma sugestão para você que é bloqueado nisso. O cérebro está dando a sugestão, né, de você é, ficar travado na opinião de outras pessoas, de não falar, porque senão você vai desagradar. O cérebro, o bloqueio emocional é uma autossugestão diária de todos os dias.
Então, ele está o tempo todo dando para você sugestão, ó, não faça isso, não fala isso, as pessoas vão criticar você, vão te julgar. Ó, não dá o feedback no funcionário, deixa do jeito que está. Então, você já percebeu que você está sempre, né, se evitando, sempre, sempre fazendo vista grossa para situações que você deveria tratar naquilo que está acontecendo no seu dia a dia, e você não está tratando, por quê? Porque você fica travado por causa da sugestão que seu cérebro tem mandado para você. Então, use isso de forma contrária. Se ele está falando para você não fazer, faça. Sacou? Se o cérebro está falando para você, olha, não come abobrinha, que já experimentou lá no passado que é ruim, o que você tem que fazer? Experimentar. Mudar essa experiência da cabeça. Né? A gente chama que a PNL é uma forma de você ensinar o seu cérebro a se comportar diante desses conflitos. Ah, não come abobrinha, não come couve, não come coisa que você comeu quando você era criança e você não gostou. Aí chega hoje adulto, você não come. Não. Tudo que o meu cérebro começar a falar para eu não fazer, eu vou começar a fazer. Por quê? Porque eu preciso ter experiência na prática. E esse bloqueio que você tem na sua vida, ele simplesmente está poupando você de ter experiência, de começar a ter horas sobre essa situação que está acontecendo na sua vida, naquilo que você quer falar. Então, a sugestão está privando você e está te colocando limites. Outra coisa, consequência. Explique as consequências positivas que ocorrerão se a sugestão for aceita. Então, assim, você acabou de ver um exemplo e agora a gente vai para um exemplo prático. Diante de uma situação em que um colega de trabalho não cumpre os prazos acordados. Então, olha só, usando essa ferramenta aqui, que é o material que eu vou mandar para vocês depois junto com as aulas. Veja só, descrição. Percebi que você não entregou o relatório no prazo. Aí você chega lá e fala: isso me deixa frustrado, pois afeta todo o meu planejamento. Tudo aquilo que eu planejei está afetando meu planejamento porque você não entregou o relatório na hora que eu pedi, no tempo que eu pedi. Sugestão: gostaria que você me enviasse com antecedência se você não puder cumprir o prazo. E as consequências, assim poderemos reorganizar as tarefas e evitar problemas maiores. Então, olha que comunicação mais gentil, uma comunicação mais interessante, mais atraente, mais necessária. Não é agressiva, ela não é uma comunicação grossa, ela não é uma comunicação dura, não. É uma comunicação tranquila, boa, saudável, empática. É uma situação muito positiva, por sinal. Então, eu acabei de deixar aqui para vocês, ó, uma ferramenta onde que vocês podem até mesmo criar dentro do contexto de vida de vocês e usar isso. A expressão, a descrição daquilo que você quer falar, a sugestão de como que você gostaria que a situação fosse, a consequência, se aquilo não for feito, a consequência que pode acarretar se aquele comportamento continuar, entende? Então, isso é muito importante. E é importante mesmo, né, para vocês que estão aí fazendo parte daí do quarto encontro, do terceiro encontro da nossa mentoria. Quarto, estabelecimento de limites saudáveis. Então, olha só, por que é importante estabelecer limites na nossa vida? Os limites são essenciais para preservar o bem-estar emocional, proteger os valores pessoais e evitar sobrecarga de responsabilidade. Se você coloca limites na sua vida, ninguém vai infligir isso na sua história. Quando você não tem margem, você vai viver na margem das pessoas. Quando você não tiver limites, você vai viver no limite das pessoas. Então, para você que se você quer ser autêntico, você tem que preservar o seu bem-estar emocional. Como que eu preservo? Como que eu previno isso? Criando
protegendo os seus valores pessoais e evitando uma sobrecarga de responsabilidade. Então, quando você coloca um limite, é que você tem uma atenção em relação aos seus valores. Você não quer que nem qualquer pessoa chegue até você. Você não quer se relacionar com qualquer pessoa. Você não vai falar para qualquer pessoa. Né? Quanto mais você protege os seus valores, mais você expõe aquilo que tem que ser falado, tem que ser feito. Então, um exemplo, limites físicos relacionados ao espaço pessoal e contato físico, limites emocionais, que envolvem o respeito pelas emoções e sentimentos. Limites mentais, refere-se à preservação das crenças e opiniões pessoais. Limites de tempo, definir quanto tempo dedicar às atividades e aos outros. Então, um exemplo, eu só consigo participar da reunião até às 18 horas, pois após esse horário preciso dedicar tempo à minha família. Então, quando você coloca limites, cara, você só demonstra uma coisa, aquilo que você mais valoriza na sua vida. E isso aqui na realidade, é um tapa na cara nossa. Nós, como homens, às vezes a gente não coloca limites, né, prioridade, margem, porque a gente está tão envolvido emocionalmente no sentimento sobre aquilo que a gente está fazendo, e a gente acaba deixando de ser autêntico, porque a gente acaba vivendo um outro contexto, uma outra realidade que, na verdade, não é uma realidade que agrega ou vai dar alguma coisa diferente. Então, você precisa colocar limite de tempo, definir o tempo, as atividades e das outras coisas que você quer fazer. Esse exemplo é muito bom, eu só consigo participar da reunião até 18. Depois disso, família. Depois disso, é estudar. Depois disso, é fazer isso. Então, isso acaba sendo para você um caminho muito bacana de você colocar limite quem vai chegar perto de você. Então, as pessoas que você vão ser seus amigos, né? Colocar limite naquilo que você vai falar, naquilo que você vai escutar. Né? Pô, você está num lugar, por que eu tenho que escutar isso? Por que eu tenho que ouvir isso? Eu comecei falando isso no começo das perguntas, e as perguntas, gente, nada mais é que realmente se questionar, se perguntar, né? Falar, perguntar aquilo que está queimando no seu coração. Quinto, é uma técnica chamada escudo de proteção. Então, o que a gente vai fazer? Quero que você depois tire um tempo, você coloca aí uma música de fundo, e você visualize um escudo de proteção ao seu redor de si mesmo. Então, você vai tirar um tempo para respirar, um fone de ouvido ou um toque de fundo aí, você vai visualizar um escudo gigante em volta de você. Esse escudo ele vai simbolizar seus limites